Fátima Alves é mestre, fonoaudióloga, psicomotricista, sócio-psicomotricista da Ramantier, docente, autora e coautora de diversos livros, palestrante e conferencista em eventos nacionais e internacionais de educação. Brincar, corpo, ação e emoção. Esse é o tema do nosso Pode Brincar de hoje. E eu estou muito feliz de ter você aí do outro lado da telinha, nos acompanhando, comentando, curtindo, seguindo a gente. Nossa convidada é sempre especialíssima, mas a de hoje, gente, eu posso garantir pra vocês, é a pessoa mais inspiradora e mais forte que eu conheço. Não é, Vitor Meirelles? Sim, sem sombra de dúvida. Beijão aqui do Vitor Meirelles, seu artista palestrante. Olha, o meu corpo já tá se movimentando, eu já tô até aprendendo a me mover melhor aqui, só de olhar, ver e sentir a emoção dessa nossa convidada de hoje. Eu digo que vai ser algo além do corpo, mas eu acho que vai ter muito coração e super ação, né? Porque pensar em psicomotricidade, pensa em movimento. Então, superação tem relação a ação super. Então, é um movimento surpreendendo a cada momento. E é isso, minha gente, que vocês vão ter aqui. Fala aí. Vitor Meirelles, você já deu spoiler? Já falou de psicomotricidade? Quem foi que falou isso pra você? Rapaz, eu acho que foi o Passarinho Verde. Deve ter sido o Passarinho Verde, mas já que o Vitor deu esse spoiler, eu quero dizer pra vocês que eu vou convidar agora ela que é uma referência em educação, em psicomotricidade e inclusão. Ela que é minha amiga e que eu tenho, assim, o maior carinho de receber aqui hoje. Eu quero desejar boas-vindas, seja bem-vinda, Fátima Alves. É, assim, incrível pra mim, eu não tenho nem como dizer, é indescritível o que eu sinto de receber você aqui hoje no Pode Brincar para esse diálogo. Muito obrigada. Boa tarde. Meu Deus, é muito bom estar com você, Paty Fonte, sempre, você sabe disso. E que bom, Vitor, que você já trouxe pra gente o que é a importância do brincar. Movimento, mas não se movimentar por se movimentar. Né? Movimentar com ação, com emoção. E isso faz toda uma diferença. Pois é, obrigada, tá? Obrigada por estar aqui. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, de compartilhar tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanto amor que você tem, que você inspira a gente diariamente, para quem te segue. Aproveitando para deixar aqui, né, o Instagram da professora Fátima Alves, do Vitor Meirelles e da Paty Fonte também, para que vocês depois sigam a gente e sigam também o Congresso Brincar. Quem estiver assistindo agora, tira um print, tira uma foto, deixa um comentário, posta lá na sua rede social, marca a gente, que a gente vai ter o maior carinho de compartilhar de volta, tá bom? Agora, Fátima, tudo isso, né, brincar, corpo, ação, emoção, qual a importância disso? Pode brincar com esse corpo, com toda essa ação e essa emoção? Fala pra gente um pouquinho. Pois é, vamos brincar com palavras. Então, primeiro eu vou me descrever. Faz a sua autodescrição pra gente. Pois é, eu tenho um cabelinho bem curto, tá grisalho, uso um óculos arredondado, tartaruga, tenho a pele clara, né? Já estou vestida com um macaquinho ou uma jardineira, como alguns falam, né? Amarronzada é marrom, com uma camisa branca, e feliz por estar aqui com você. Muito obrigada por você estar aí, tá bom? Venha sempre. Vai ser fundamental a sua presença. Pois é, brincar, né? Por que brincar? O que é brincar? Brincar é isso aqui. É onde nós estamos. Nós estamos brincando com palavras. Quando eu brinco, quando eu trago a brincadeira à tona, eu estou trazendo para
dar a oportunidade às pessoas, independente, criança, adolescente, adulto, né, idoso, o que seja, mas a pessoa está sentindo aquilo que ela precisa sentir, a felicidade. A felicidade de estar podendo fazer algo pelo seu corpo, pela sua intenção, pela sua identidade, pelo seu figurino, por tudo aquilo que ela vive, por tudo aquilo que ela é. E quem ela é? É através da brincadeira que muitas vezes a gente consegue. Então, quando eu trago a psicomotricidade, eu trago com a intenção de falar sobre o corpo através do movimento, como o nosso querido Vitor acabou de falar, apresentou-me exatamente dessa forma. E é esse corpo que vai dizer, então, amigos, queridos, professores, todos que estejam aqui conosco agora, que estão aqui conosco agora, façam o seguinte, permitam-se se utilizar desse corpo da melhor forma possível, porque é dessa forma que nós passamos a nos conscientizar corporalmente. E a partir do momento que a gente se conscientiza corporalmente, eu vou poder me habilitar através das minhas áreas psicomotoras, que são diversas. E é exatamente isso que vai me deixar, né, muito à vontade para poder conduzir alguma coisa. E quando eu conduzo, eu não conduzo apenas por conduzir, eu conduzo com a intenção. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando a minha autoestima, eu vou estar possibilitando a minha autoconfiança, eu vou estar dando, de uma certa forma, o meu processo, dando a um processo de criatividade, né, a oportunidade dele aprimorar tudo aquilo que ele já sabe. É isso. Olha que, mais uma vez, gente, todo episódio aqui eu me coço, né? Eu me coço internamente, porque é o sangue correndo por minhas veias, são os átomos, as moléculas, as células que percorrem. E Fátima, assim, você fala com tanto carinho, tanta energia, que aí eu pegando a questão energética, que é o brincar, e que muitas vezes a gente, enquanto professor, a gente não tem muita confiança, porque, brincar. Ô, professora Fátima Alves, eu vou ficar brincando com meus alunos? Olha só, imagina, não é um lugar para brincar, né? A gente está ali para dar aula. A gente não está pagando para brincar, né? A gente não ouve muito isso. Infelizmente, né? A gente ouve muito isso. Até de mães de crianças bem pequenas. Eu sei disso, eu sei disso. E essa importância que tem o brincar, ainda mais na primeira infância, relacionado à psicomotricidade, é o momento que a criança está se construindo. Então, queria que você falasse também como que esse professor ele pode se sentir à vontade. Eu acho que a palavra à vontade, não só com essa palavra que é o brincar, mas esse brincar como uma forma de aprendizagem, de ensino, não só para o aluno, mas para os dois ali naquele momento. Sem a preocupação de sentir medo, né? De estar fazendo algo errado, exatamente porque está brincando. Sai do planejamento, né? Gente, a brincadeira, ela faz parte do mundo, ela faz parte da vida, ela faz parte de todo um contexto social, cognitivo, afetivo, motor de uma pessoa. Então, quando você brinca, você não brinca, né? Você atua. Você atua com o quê? Você atua com conhecimento, você atua para aprender, você atua com sabedoria, você atua com movimento, você atua com afeto. E o afeto é uma das coisas fundamentais em todo o processo de aprendizagem. Então, quando você brinca, você dá chance ao afeto de acontecer. Então, eu sempre digo para os meus alunos, e para aqueles que gostam de nos ouvir, né, é o seguinte: escutem. A escuta é a melhor condução, é o melhor caminho, porque quando você dá a oportunidade do outro falar e você escutar, por mais de planejamento que você tenha, você pode replanejar, porque é exatamente isso. Por que a gente brinca? Para construir.
né? E se a gente não consegue construir, o que a gente faz? Reconstrói. E se a gente não consegue alcançar a reconstrução, a gente tem que ter um ponto referencial, um ponto de partida onde a gente vai conduzindo tudo aquilo que a gente deseja. É o prazer. O prazer, quando você dá a alguém, você leva esse alguém a ter o desejo de querer mais. E aí ele vai em busca daquilo que ele deseja. É nesse momento que a gente sabe por que não acontecem as evasões escolares. Porque quando você dá a oportunidade do seu aluno, das pessoas que estão à sua volta, de ser escutado, com certeza ele não vai querer ir embora. E se ele for, ele vai pensando, porque é esse pensamento que vai ser criado em função da brincadeira. Então, quando a gente leva o indivíduo, leva a pessoa, né, a se sentir escutado, a gente está dando a ela a oportunidade dela dizer assim, gostei, ou então não gostei. Vamos continuar de outra forma? Ou então gostei e vamos continuar dessa forma. E é isso. E o que é isso, gente? Isso é dar sequência lógica naquilo que você está buscando. E o que é a sequência lógica? A sequência lógica é aquilo que dá compreensão. Então, a gente não tem que ter a intenção apenas de fazer entender. A gente tem que dar a intenção de levar a compreensão, porque a aprendizagem é isso. Não é só você entender, é você entender para chegar a compreensão. Você compreende e a partir do momento que você compreende, você chega à intenção. Você chega realmente à aprendizagem que começou lá atrás. Né? É isso. Você falou uma coisa muito interessante e importante aqui de enfatizar aos educadores, seja família ou escola, quando a gente faz alguma coisa com prazer e vinculado a alguém, né, que a gente gosta, que criou realmente ali um laço de afetividade, é muito mais fácil do que quando você é obrigado a fazer um determinado trabalho ao lado de alguém que você não tem nenhum vínculo, não é verdade? Verdade. A mesma coisa acontece com as crianças. Elas precisam sentir prazer na atividade, no estudo, em estar na escola, nesse processo de aprendizagem e sentir que é amada, que é acolhida, que é escutada, ter esse vínculo com os professores e até com os próprios colegas. Isso facilita e muito, né, Fátima? Sem dúvida nenhuma. Aprendizagem. Sem dúvida nenhuma. E é uma coisa muito interessante que a partir do momento que você pensa em função desse contexto, né, você compreende, por exemplo, que a gente está falando, algumas vezes nós falamos da psicomotricidade, né? A gente compreende que a psicomotricidade, apesar de trabalhar o homem através do seu movimento, né, com o seu corpo, a gente não vincula especificamente com a brincadeira, né? Porque psicomotricidade não é só brincar, mas é levar a brincadeira com intenção. Então, quando nós trabalhamos dessa forma, nós levamos ao pensamento. E qual é um dos objetivos fundamentais da psicomotricidade? Pensar antes de agir. Quando a gente pensa antes de agir, uma das coisas que uma das coisas que favorece é não ter ansiedade, é não se sentir arrependido. Porque quando você se sente arrependido, você sofre. E aí entram todas as áreas, todas as situações, todas as capacidades psíquicas, né, em você e muitas vezes ou retarda, ou para, né, ou mobiliza, né, ou você agita, né, e você não pode deixar isso acontecer. Então, quando nós permitimos, né, acontecer de uma forma plena, né, com prazer, a gente dá a chance, né, dessas coisas acontecerem fluidamente, né? Vou contar uma coisa aqui muito interessante. Eu sou psicomotricista, eu sou fonoaudióloga, né, a minha primeira formação. E dentro da fonoaudiologia eu fui aumentando a minha capacidade de conhecimento e aí fui buscando as minhas respostas que eu sempre tive durante todo o meu percurso de vida, desde mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Por quê?
Porque com 5, 6 anos de idade, eu tive, graças a Deus, eu tive uma mãe e um pai maravilhosos que me favoreceram isso e me colocaram na natação. Eu fui uma criança que fez natação. E dentro da natação, eu comecei a pensar assim, meu Deus, como é que esse meu corpo sai de uma raia para outra, né? Ou de uma parte dessa raia para outra, sem invadir a raia do colega do lado, né? E conseguir dar braçadas, pernadas, respirar juntos, fazer movimentos alternativos e não me cansar. Como é que eu consigo isso? Eu queria respostas, eu queria. Mas, ao mesmo tempo, eu também tive o privilégio, sim, de ter um pai surdo, né? O meu pai era surdo e ele tinha um aparelho na haste, nas 2 hastes do óculos dele. E volta e meia eu vi ele mexendo, colocando o cabelo para trás das orelhas. Não tinha necessidade disso, gente, não tinha. Mas eu tinha 6 anos de idade, como é que eu ia perguntar pro meu pai? Eu tô com 63 anos de idade, 50 e poucos anos atrás, era lei maior, era o pai dentro de casa. Imagina se você vai contestar alguma coisa com ele. Eu me cala, mas prestava atenção, ficava ali atenta. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber, né, os momentos exatos que ele fazia isso. E eram momentos interessantes, eram momentos que ele realmente não queria ouvir, eram momentos que a minha mãe reclamava, eram momentos que alguém muito chato chegava para ele, que ele achava, né, e aí ele fazia esse movimento. Um dia, eu estava com ele dentro de casa, né? Ele estava lá no quarto e eu estava na sala e nós nos encontramos no meio do caminho, no corredor que dá acesso a esses lugares. E eu percebi que ele tinha feito esse movimento. E eu descobri por que ele fazia isso. Ele simplesmente, quando botava a mão, os cabelos para trás, ele desligava o aparelho. Podia falar à vontade. Então, tranquilo. Mas nesse dia eu confrontei. Eu falei assim, vou perguntar. Aí perguntei para ele, pai, eu sei que ele tinha desligado, então pedi para... Olha só, 6 anos de idade, gente. Eu pedi para ele olhar a minha boca para ele poder ler os meus lábios para saber o que eu estava perguntando. E ele olhou, né? Então eu perguntei para ele, falei assim, por que você fez isso? Porque eu descobri o que você fez. E aí ele, eu falei assim, eu sei que você desliga o aparelho quando você faz isso, o movimento do cabelo para trás da orelha. Ele olhou para mim e eu também olhei, né? E assim, eu falei assim, meu Deus. Ele riu e falou assim, você descobriu. Eu falei assim, descobri. Ele vai ser um segredo nosso. E foi, gente, foi um segredo. Minha mãe morreu sem saber esse segredo nosso, né? Como muitas outras pessoas também sabiam disso. E ali, por conta disso, né, eu acredito muito que a fonoaudiologia entrou na minha vida, né? Fui buscar a primeira formação na fonoaudiologia e dentro da fonoaudiologia eu tive uma disciplina, pena que foi muito en passant, que se chamava psicomotricidade. E aquelas respostas que eu estava buscando lá atrás, quando eu estava nadando, né, eu comecei a descobrir, a tê-las, né, exatamente nessa disciplina. Mas o melhor de tudo é que quem me ofereceu essa disciplina, eu só não lembro o nome dela, uma pena, mas eu me lembro exatamente como ela ministrou aquela aula. Né? Aquelas aulas, que foram algumas aulas, mesmo en passant, mas ela ministrou da melhor forma possível. O que ela fez? Ela me deu prazer. Ela me deu, além dela ter o prazer de trazer a psicomotricidade para aquela turma, né? Ela deu o prazer, né? Me deu a oportunidade de sentir prazer de ouvi-la. Né? Olha a escuta, gente. Né? E aí, a partir do momento que aconteceu isso, eu tive o desejo de buscar cada vez mais,
né? E foi exatamente dessa forma que a psicomotricidade entrou na minha vida. E você é uma professora que também inspira muito seus alunos. E eu posso dizer porque eu vejo nas suas redes sociais a quantidade de comentários de alunos de pós-graduação que falando, né, da inspiração, comentando das aulas, do que guardam, de quanto marcam. Então, isso é incrível, saber que os professores têm esse poder de inspirar, de motivar, de encorajar, de nos levar a seguir caminhos que são os que vão nos dar prazer, alegria, Sem né? dúvida. E também um lado profissional satisfatório. Sem dúvida. Agora, eu tenho que abrir um parênteses aqui e dizer que eu também tive um tio que fazia isso com o aparelho. Meu tio, meu padrinho também. Ele era surdo e fazia a mesma coisa. Olha que maravilha. Ele o aparelho. Olha que quando maravilha. começava a falar muito, alguma coisa que ele não estava afim, É isso aí. rapidinho. É isso aí. Só que ele não tinha a delicadeza, assim, a sutileza do seu pai. De passar o cabelo pra trás. Não, ele desligava mesmo. Desligava na frente de mesmo e todo mundo pronto. tchau, fui. É isso aí, é isso aí. Quem nunca? Quem nunca? Mas como que ouvindo a Fátima falando, eu fico me lembrando que às vezes eu fico constrangido quando eu estou numa escola, quando eu falo, eu sou professor, e aí o aluno já fica assim, lá vem outro, meu Deus. E como que é importante isso tudo que você falou, dessa relação, ainda mais no início, ali na alfabetização, na educação infantil, no Fundamental 1, como que é importante essa relação, essa diversão ali nessa relação, para que o aluno ele não venha com essa imagem, criando essa imagem dos professores. Falou professor, ele já fica com medo. É verdade. Eu mesma detestava ir pra escola, Fátima Alves. Agora eu quero fazer uma pergunta, já que você contou um pouquinho aí do seu passado. Eu quero entrar um pouquinho também, aproveitando esse gancho. Posso, Vitor? Dá licença aqui, porque eu quero saber. Você gostava de ir pra escola? E o que mais você gostava de brincar? Do que mais você gostava de brincar? Eu gostava de ir para a escola. Eu gostava. Agora, uma coisa que me dava muito prazer era a relação que eu tinha com meus colegas, né? Então, infelizmente, na minha época, não tinham as redes que nós temos hoje, né? E muitos deles se evadiram, e eu não sei, mas eu cheguei a ir atrás, né? Mas eu não consegui. Alguns eu consegui resgatar. Então, isso era uma das coisas que eu gostava muito de ter, essa relação, né? Então, e os professores... eu lembro da minha professora Almerinda, essa eu lembro o nome, a 3ª série. Gente, isso é demais. Eu me lembro do rostinho dela, eu lembro da fala dela, eu lembro. Isso, esse conceito e essa questão de estar no ambiente que favorece esse agrado, né? Eu acho que é fundamental para o processo de aprendizagem, né? A gente não leva muito em consideração, né? Infelizmente, que onde você está, você faz, você se faz, você pertence, né? Você precisa ser sabedor de que aquele lugar que você está é seu, né? Então, cabe a você fazer daquele lugar o melhor lugar da sua vida. Então, eu fazia da minha escola o melhor lugar da minha vida. E eu me lembro cada detalhe daqueles momentos, né, de infância, de adolescente, né, da faculdade. Me lembro de todos os meus momentos didáticos, né, eu me lembro disso. E isso é uma coisa que me trouxe uma coisa que eu não tenho visto muito atualmente, né? Mas graças a Deus ainda não perdemos. São os vínculos afetivos, né? Eu recebo até hoje, como você comentou, Paty, que você vê os comentários dos meus alunos. Eu tenho ex-alunos que me trazem os netos, né? Eu até fico assim, meu Deus, já tem tanto tempo, né? Mas tudo bem, eu amo de paixão, né? No outro dia eu estava ministrando uma palestra e eu, no meio da palestra, falei assim, gente, olha só, anota meu telefone. Aí eu me lembro que a pessoa, uma das coordenadoras do momento, né, do congresso, virou e falou assim, você é louca? Eu falei assim, não.
Porque ao mesmo tempo que eu ofereci meu telefone, eu virei e falei assim, não me mandem bom dia. Não me façam isso, não me façam aquilo, porque eu bloqueio, né? Eu tenho esse direito, né? E como eu tenho o direito de oferecer, eu gosto muito de trocar, né? Eu gosto muito de trocar, né? Então, nada vai ficar comigo, gente. Nada fica comigo, né? Então, eu não tenho medo. Por conta disso, eu não tenho medo de fazer isso, né? Porque o meu lugar já é pertencente, né? Eu já pertenço àquele lugar, né? O que eu posso fazer e faço muito é trazer as pessoas para perto de mim. Por exemplo, esse livro, Como Aplicar a Psicomotricidade, olha que lindo, né? Esse livro, ele foi construído, né, de uma forma que eu escolhi as pessoas que estão ali, eu tive o prazer. E a Marta Helvas é muito interessante, porque ela me chama de madrinha, né? E foi o primeiro momento que ela escreveu, né? Eu a chamei, nós fomos sempre muito amigas, colegas, né? E nos amamos, eu acredito, eu falo isso com muita propriedade, né? Porque eu a amo e eu sei que ela me ama também. E aí dela se ela não me amar, né? Então, o que acontece? Eu chamei cada pessoa para construir. Então, eu fui organizadora, né? Escrevi um capítulo, mas eu fui organizadora dessas pessoas que trouxeram para nós, né, mais um aprendizado. Por isso que é uma atividade multidisciplinar com amor e união. Porque é isso que nos faz ser. E são muitos livros, né, Fátima? Quantos agora no total? São 9. Olha que legal. Tem um pra sair que eu tô sabendo? Menina, não é que tem, né? Tem. Vocês não sabem, mas tem 2 pra sair. Conta pra gente em primeira mão. Não, esse eu não vou dar spoiler, não. Mas olha, vai ser muito bom. Então, ó, fiquem atentos. Vai ser, os 2 eu tô organizando. Tá? São 2 organizando, porque eu agora quero colocar na mídia, quero colocar no mundo, né, as pessoas que sabem. Então, essas pessoas que vão escrever, que escreveram, né, são pessoas que sabem de fato o que é. Fiquei feliz aqui, porque eu não faço parte do livro, mas conheço muito bem, assim, intimamente. Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que vai estar numa dessas coleções aí. Que é a filha dela, gente. Isso eu posso dar. Né? Letícia Mariana, escritora maravilhosa, né? Que eu acho, eu tenho um encantamento por ela. E quando eu comecei a escrever, eu falei assim, eu não posso deixar de falar. É recíproco. Ela também tem um encantamento por você e vai ficar toda feliz de saber que comentamos aqui, falamos dela. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela me faz ensinar, ela me ensina tanto, que é exatamente isso que o meu aluno faz, sabe? Ela não tive a oportunidade, não tive o prazer de tê-la como aluna, mas é uma pessoa que me ensina tanto, que é justamente o que meus alunos fazem comigo, eles me ensinam, por isso que eu escuto. Né? Por isso que eu permito isso. Mas essa disponibilidade que você tem, esse coração aberto, esse abraço sempre acolhedor, essa disponibilidade de aprender e ensinar, isso faz diferença. Faz diferença. E é por isso que a gente se afiniza. E você tá aqui hoje, eu tô muito feliz de estar te ouvindo. Estamos. Fala, Vitor. Não, eu tô aqui ouvindo, é tanta coisa. Eu já tinha uma pergunta aqui que a Fátima falou lá do início, né? O que levava ela para a escola, que era essa relação, e você acabou de falar, a importância de ser um professor, um docente, pensando em relações que tá ali, dar aula, ministrar uma aula, é uma relação, e é uma relação que tem que ser recíproca, tem que haver a reciprocidade. E aí eu lembrei de você falando da relação com os alunos, com os amigos, e aí eu fiquei pensando, trazendo o brincar, o momento de tirar a sala de aula e fazer com que a sala de aula se movimente para o pátio, para os intervalos, para que esses intervalos, aspas, recreios, possam, como que você falasse um pouco mais. Pois é, mas aí a diferença muito grande, né, dessa relação está exatamente nessa forma. Quando você está dentro de sala de aula, você aprende, você está ali prestando atenção na aula, você está prestando atenção no seu aluno, no seu professor e tudo mais, né, no conhecimento que ele está trazendo, dos assuntos que ele está trazendo.
mas você também leva, né, a tua intenção para logo depois, para aquilo acabar logo. Que aí vem aquela tua fala, né? Ai, mais um professor, né? Não pode ser assim, né? O aluno, ele tem que estar dentro de sala de aula sentindo prazer de estar lá dentro de sala de aula, para ele poder saber que quando ele for para o recreio, quando ele for para um pátio, né, ele depois volta para aquele lugar que é também de prazer, não é só o recreio, né? Então, a gente tem que fazer essa vamos dizer assim, essa analogia dos dois ambientes, né? Interno e externo. E o que é isso? Relação. Relação. E o que a gente trabalha na relação? A gente trabalha comunicação, né? Essa comunicação que tem que ser eficaz, muito eficaz. Eficaz não é você falar certinho, você pode errar sim, né? Mas você ter a noção de que quando falar errado, você diz, ih, gente, né? Assumir que falou errado, né? Vamos aprender juntos. É, né? Isso, eu acho que esse é o grande X da questão. Exato. Grande desafio é ter essa disponibilidade de aprender junto. Exatamente, né? Muitas vezes eu falo, gente, olha, eu não sei exatamente essa região, mas vamos procurar juntos, né? Até para eu poder aprender também da forma como você vai aprender. Nós temos a expressão, na relação a gente trabalha a expressão, né? E a expressão vai ditar o quê? Vai ditar aquilo que você está sentindo, aquilo de quem você é, vai ditar a sua personificação como pessoa, né? E ali a personificação é o quê? Como aluno, e você como professora, é o diálogo. Olha a comunicação voltando aí, né? Então tem que haver essa comunicação. Não é só uma comunicação de fala, é uma comunicação de corpos, né? Por isso a importância do corpo estar presente, ser conscientizado, né? E trabalhado. A brincadeira é uma maneira ótima, maravilhosa de se fazer isso, né? De trazer essa relação. E o que mais traz a relação? Afetividade. Né? A afetividade, ela tem que estar presente nesse contexto, mesmo que seja para você dizer assim, eu não estou gostando, não tá bom, mas você tem que ter afeto para poder falar isso para o outro, para você não se sentir culpado por estar fazendo aquilo, achando que está, como é que se diz, agredindo o outro. Não, você muitas vezes precisa dar um toque no ombro para dizer assim, tô aqui, tá? Estou presente. Se você precisar, gente, o aluno precisa disso, né? E isso tudo vem através do quê? Desse corpo. Mas esse corpo precisa ser cuidado. Também trabalhamos a relação através do quê? Agressividade. Agressividade, muitas vezes, é uma maneira de se comunicar e a gente tem que saber disso. Por que aquele aluno está sendo agredido ou está agredindo você ou os demais? Gente, isso não acontece por acontecer. Agressão não acontece à toa. Existe um porquê, existe um foco. E a gente vai buscar esse foco lá atrás, né? A relação oferece a oportunidade para você descobrir, né? Uma outra coisa também que se trabalha com relação é o limite. É o limite. Até onde você pode ir. Por isso que quando eu dou o meu telefone, eu digo, eu tenho o direito de falar isso. Não me mandem isso. Porque senão eu bloqueio. Eu estou dando limite. Ao mesmo tempo que eu ofereço a oportunidade de troca, né? Mas eu preciso dar o limite. Uma outra coisa fundamental em todo processo de relação é a corporeidade, porque é a qualidade de vida do movimento que você vai realizar naquele momento, nessas relações, né? E isso, eu acabei de dizer para vocês todos os conceitos relacionais da psicomotricidade. Simplesmente isso, né? Então, olha como nós trabalhamos a psicomotricidade e que eu acho, na minha opinião, né, e de muitos, né, muitos estudiosos, muitas leituras, vocês vão ler, vão poder saber disso, que a educação psicomotora deveria ser, sim, uma educação de base.
em todas as escolas, porque a partir do momento que você trabalha o corpo aprendendo com ele, você flui muito bem aquilo que você recebe como informação. Porque o que é a psicomotricidade? Pensar antes de agir, como eu falei anteriormente. E você pensa antes de agir com um propósito fundamental, que é uma tríade que nunca se dissolve: motor, afetivo e cognitivo, né? Você sente, sem dúvida, você movimenta, né? Você percebe e você flui através daquilo, você aprende, né? Então, nós aprendemos através das nossas sensações, né? E isso já vem lá de trás. Você aprende através das sensações. Aquilo que você sente, você coloca para fora. Mas se você sentir, né, de forma errada, infelizmente você vai aprender errado. E é interessante que as professoras, quando chega ali o primeiro ano, a criança tem que ser alfabetizada, aí se preocupam: nossa, mas eu preciso desenvolver atividades para motricidade fina, para essa criança se alfabetizar melhor. E você vem e fala uma coisa que não acontece em todas as escolas e deveria. A preocupação de ter a psicomotricidade desde os bebezinhos, né? Sem dúvida desde nenhuma. ali do início. Por isso que ela é uma ciência, né? Que é trazer o que você está vivenciando ao seu redor. A importância das experiências, né? Você não vai deixar essa criança quebrar a cabeça na tua frente, mas você vai permitir que ela se machuque. Sem dúvida. Gente, ela não vai ficar o dia inteiro, o tempo todo, sem se machucar. Ela precisa se machucar. Até para poder saber o quê? O que é bom, o que é ruim. O que pode, o que não pode. O que é o sim, o que é o não. E o que é isso? Isso vai ser futuramente o que é um, o que é o dois, o que é o vermelho, o que é o preto. São as diferenças. E a gente tem aí muitos pais, mães, principalmente de primeira viagem, que colocam a criança quase numa redoma de vidro, que não pode fazer nada, não pode pisar na grama, não pode isso, não pode aquilo. Não pode sujar. Não pode se sujar. Eu vejo muito nas creches, Fátima, até algumas em que eu trabalho como consultora pedagógica, a preocupação das famílias de que a criança não pode chegar suja. Aí chegamos ali com várias propostas de aprendizagem interessantes, pedagogicamente, né, de acordo com os projetos que são desenvolvidos. E o que acontece? Acabam sendo engessadas. A direção vem e fala assim: não, Paty, mas olha só, isso aqui é muito legal, mas não posso não, porque se a criança chegar suja, é um problema. Pois é. E aí? Eu me lembro, muitas vezes, quando eu ouço assim, algumas pessoas me fazem algumas perguntas, e uma delas eu acho muito interessante. Atualmente eu tenho uma facilidade de responder isso, porque ela fala assim: Fátima, como é que você lida, né, com essa situação de sala de aula, de escola, né, da criança não poder, né? Eu dou um exemplo. Atualmente eu estou vivendo isso com muita intensidade, com muito propósito, porque eu sou avó. Eu sou avó de uma criança, delícia, Maria Júlia, de 1 ano e 6 meses. E aí as pessoas falam assim: Fátima, essa criança vai ser superdotada. Eu falei assim: mas por quê? Porque você Fátima Alves, vai fazer ela fazer tudo o que ela precisa. Eu falei assim: não. Ao contrário. Por eu conhecer, ter a noção, eu vou fazer o que eu estou fazendo. O que você está fazendo? Estou permitindo. Eu estou dando possibilidades. Fiz na minha casa um espaço, né? Coloquei um espaço que é o espaço de brincadeira dela. Brincadeira. Ela brinca, eu trago. Ela é capaz de pegar um brinquedo, brincar e vivenciar aquela brincadeira. Depois ela pega um livro, que eu também compro os livros, porque ela pede para comprar, porque ela escolhe, né? Eu permito que isso aconteça. E aí vem aquela musiquinha, vem as músicas das canções antigas, que a gente tem que trazer, retornar tudo aquilo que faz parte do conteúdo. Eu vivi isso. Por que não oferecer a oportunidade dela viver isso também? E aí ela traz, ela mostra. E o que eu estou fazendo? Eu estou dando possibilidades a ela. Para quê? Para ela poder criar.
Quer né? explorar também, Ela tá está explorando descobrir tudo. sozinha. Ela está se descobrindo. Gente, o que a gente precisa trabalhar através desse corpo? O movimento, o que está à sua volta. E o que está à sua volta? Estão os brinquedos, estão os objetinhos, né? Estão as pessoas, mas ela não vai ficar só ali. Ela vai para o mundo. A gente está criando uma pessoa para o mundo. E é um mundo que, de uma certa forma, vai acabar ensinando-a. Agora, cabe a mim dar um norte a ela, dar uma referência, uma base a ela, né? Onde ela chegar ao mundo, ela vai descobrir que, através daquela base, já me deu um amparo, que eu não preciso necessariamente me machucar tanto. Mas eu vou me machucar, eu não deixo de me machucar. Até porque a gente se machuca e aprende através desse machucado, né, gente? É isso. E perceber também que isso tudo que você falou também tem a relação do afeto aí. A relação do afeto nessa construção pegando o professor enquanto o pai ali, qual o futuro, né? Porque isso tudo é um pensamento de futuro. Qual o futuro você está portando? Qual o futuro você está oferecendo, possibilitando para essa criança, para que ela possa aí desenvolver e também... Eu gostei, você falou uma coisa que tem relação com a curiosidade. Como que a gente propõe não matar a curiosidade? Que eu fico louco quando eu vejo alguém falar, vou matar a curiosidade. Preocupante, né? Porque não é matar, se a curiosidade é que faz essa criança tão novinha querer sair, descobrir coisas, querer sair desse ambiente de brincar e ir até a cozinha e ver que 2 buraquinhos são aquele. Então, o que enquanto pais e professores a gente pode aí movimentar nesse falar, nesse promover curiosidade para essa criança? A gente não precisa promover curiosidade para ela, não, porque ela já como base, ela já tem como base a curiosidade. É através dessa curiosidade que ela vai aprender, né? Então ela mostra para você, cabe a você, sabe, Vitor, dizer assim, pode, não pode, né? Olha aí a relação, olha o limite, né? Você está dando isso a ela. Então, ela não vai deixar de vivenciar aquilo, porque ela precisa. Toda criança precisa vivenciar alguma coisa. Exatamente para quê? Para ela ter uma mobilização, né? Para ela poder buscar o deslocamento dela. Por isso, a informação que é dada a ela. E uma outra coisa fundamental, sabe, Vitor? As pessoas têm que entender que nós, aí eu já coloco todos, né? Passamos por fases. A criança em formação, com certeza, ela passa por fases. São etapas do desenvolvimento, né? E a gente tem que respeitar isso. Respeitar cada momento dela. Então, ela precisa, primeiro, né, saber o que é ser, estar, conseguir atenção, né? Você, quando fala assim, atenção, presta atenção. Você não está brigando com ela. Você não está tirando dela a oportunidade dela buscar. Não, você está dando a ela a oportunidade dela buscar de uma forma diferenciada. Porque ela já vai pensando no que eu preciso ter atenção. Quando você diz assim, cuidado, quando você botar a mão aí, vai queimar. Ela não sabe o que é queimar, mas ela vai ter o propósito de continuar a fazer o movimento, mas com atenção. E eu tive essa oportunidade de fazer com meus filhos. Eles quiseram, eles estavam vindo engatinhando, eu estava fazendo um bolo e foram colocar a mão no forno. Aquilo aceso, né? Foi um erro meu, me lembro, hoje em dia eu sei disso, deixar a luz acesa. O erro foi esse, somente. Não foi impedir que eles fizessem. É claro, evidente que eu não ia deixá-los colocar a mão naquele forno. Mas eu permiti que eles chegassem e falei assim, olha, botar a mão aí vai fazer dodói. Mostrei, expressei, fiz tudo o que eu precisava. Eles não iam deixar de fazer o movimento. Eles não iam.
como eles fizeram. Só que eles não encostaram. Quando eles chegaram próximo e sentiram a quentura, eles tiraram a mão. E nunca mais colocaram a mão ali, né? Então, a curiosidade está exatamente isso. A curiosidade leva à aprendizagem. A curiosidade leva à apreensão de conhecimentos. E quando você leva a compreensão de conhecimento, você está dando a ela o começo da aprendizagem. O que é o começo da aprendizagem? Percepção. Então, eu tenho que dar fundamentos cognitivos a essa pessoa para ela poder dar continuidade àquilo que ela precisa aprender, né? Então, quando eu dou atenção, eu tenho a intenção dela chegar a essa percepção. Para quê? Para ela poder assimilar tudo isso. Quando ela assimila, gente, aquilo que ela percebeu são os mecanismos necessários que ela tem. O que ela vai fazer? Ela vai pegar todos esses mecanismos e vai botar dentro de si. E é como se fosse um liquidificador. E fica ali, ó, papapá, até chegar o momento de jogar para fora. Quando ela joga para fora, ela diz assim, opa, olha só, eu aprendi isso. E aquilo fica na memória, quando a memória começa a ampliar, né? E o que é a memória? Memória nada mais é do que promoção de aprendizagem. Leva a essa promoção de aprendizagem, que vai vir através do quê? Porque ela vai mostrar para você o conhecimento que ela tem. Não é à toa que quando você diz assim, desenha assim. E aí ela desenha, mas ela logo depois ela mostra para você o desenho e tá bom. Aí você diz, tá ótimo. Aí ela volta pro lugarzinho dela e ela continua o desenho. Mas ela 5 minutinhos, 1 minutinho, depois ela mostra outra vez para você. Isso é mostrar o quê? O conhecimento, a forma como ela está fazendo. Mas ela não fica só ali. Ela demonstra através das atitudes, né? E o que são essas atitudes? Gente, nada mais é do que o conhecimento de si próprio. Né? É assim que eu vou me mostrar como eu sou. Então, conhecimento, atitudes, quando você demonstra esses conhecimentos, essas atitudes, você está demonstrando quem você é. E quem você é o quê? Imagem corporal. É a sua imagem que você está mostrando, né? É dessa forma que eu sei. Por isso a importância de você observar isso. Você como educador, você como mãe, você como pai, você como cuidador, você como pessoa que está ali com aquela pessoa, ficar atento àquilo que ela está trazendo, porque ela mostra qualquer pessoa, e principalmente criança, mostra quem ela é através do seu próprio corpo. Adulto faz muito isso. Nós mulheres, homens também, né? Mas nós mulheres, aí eu falo da minha vivência, eu volto e meia me olho no espelho e falo assim, eu nunca fico, né, totalmente, né, não vou pegar mais uma, aí vira pro lado e fala assim, e aí, o que você tá achando dessa roupa? Tá boa para esse evento? Você acha que tá bom, né? Aí você vai, pensa, repensa. É isso, a gente faz isso pro resto das nossas vidas. Por isso a importância de você deixar a criança, principalmente a criança em formação, galgar todas as etapas, né? Mas ela só vai galgar através das suas experiências. Para que ela vai fazer isso? Para se organizar. Gente, e quando você se organiza, você organiza seu pensamento, né? Isso nada mais é do que construção neurológica, né? E você demonstra, né, através disso, através das suas atitudes, através dos seus comportamentos, do seu conhecimento, né, o que você está conseguindo construir. Com isso tudo que você falou agora, Fátima, eu fico aqui pensando na importância do professor, da professora, olhar cada aluno como único e tentar entender quais são ali as suas habilidades, quais são as suas dificuldades, e não ver a turma apenas. Pensar em cada ser humano, em onde ele está, em que fase ele está, o que ele gosta, quais são os seus sonhos, seus medos, enfim. E aí, pensando nessa dificuldade que a gente sabe que muitos profissionais enfrentam, até porque turmas grandes, 30, Sim. 40, né, crianças, às vezes adolescentes, professores que dão aula em mais de uma escola, em mais de uma turma.
E também quando vem ali algum aluno, não posso deixar de perguntar isso, algum aluno com deficiência, algum aluno que precisa ser incluído. Então, pensando nesse contexto, né, qual mensagem, qual recado, ou qual dica, enfim, sugestão você pode deixar pra gente hoje? Pois primeiro, a gente tem que começar a quebrar alguns paradigmas, né? A gente tem muita preocupação em pensar e atuar, né? Principalmente quando a gente ouve sobre inclusão, quando a gente ouve sobre deficiência, a gente pensa na deficiência e a gente não pensa na eficiência. Todos nós temos eficiências, como também temos deficiências. Como você lida com isso? De que forma você lida com a sua deficiência? Você não atua de alguma maneira onde você precisa estar naquele lugar? Então, quando nós pensamos em incluir alguém, a gente não tem que pensar diferente, né? A gente tem que pensar igual. A gente só precisa planejar. Porque quando você planeja, você sabe receber. Se você não planeja, você não recebe. Quando você pensa assim, meu Deus, eu tenho que incluir aquela pessoa. Quando você pensa assim, você já está excluindo. Mas não tenha dúvida alguma. Então, o que eu posso dizer? Gente, por mais deficiência, ou por muitas deficiências, ou qualquer deficiência que aquela pessoa tem, ela é uma pessoa eficiente em alguma coisa. Então, vai nesse caminho. Dá a ela a oportunidade dela mostrar isso para você, né? Se ela vai falar, ótimo, deixa ela falar. Qual é o caminho que ela pode te dar? Se ela não consegue falar, deixa ela demonstrar, né? Mas de alguma forma ela vai mostrar isso. Então é importante que você permita que ela mostre como lidar. Eu me lembro muito bem que isso há muitos anos atrás, eu tive uma pessoa que era cadeirante. E ela tinha uma paralisia muito intensa. Ela tinha uma dificuldade muito grande, né? Mas eu não me prendia a isso. Quando eu perguntei para ela, falei assim, como é que eu posso estar com você? Eu permiti que ela estivesse comigo, né? Ela virou, levantou o dedo e falou assim, é através desse dedinho. Então eu falei assim, então vai ser através desse dedinho que a gente vai começar. Né? E foi através do dedinho, e aí eu fui ampliando e trabalhei muito com ela, foi muito gostoso, foi uma coisa dançante, porque eu fiz daquele atendimento, né, daqueles atendimentos que foram vários, diversos, né, mas não sozinha, porque eu não era a única que atuava com ela, eu tinha uma equipe multidisciplinar que atuava com ela da melhor forma possível e nós conseguimos conquistar uma coisa fundamental, né? Que aí eu atuei com a psicomotricidade, com o corpo, ação e emoção, né? Eu pedi, mostrei, né? Eu desejei, né? E trouxe a oportunidade dela dizer assim, eu sou uma pessoa, eu vivo o meu corpo dessa maneira. Eu atuo com ele dessa forma. Mas o principal de tudo, eu me emociono sempre através dele. E é isso. E quem quiser adquirir algum livro da professora Fátima Alves, no site da editora WAK. É só você acessar o site wakeditora.com.br que encontra tudo lá, né, Fátima? Sem dúvida, encontra todo o material e vamos se aprofundar cada vez mais. E, Fátima, eu fiquei aqui pensando, enquanto você ia falando, pensando no brincar, se você fosse convidar os professores para brincar em sala de aula, como é que seria isso? Ia ser uma loucura, né? Ia ser uma loucura porque eu gosto, né?
eu até comentei aqui antes de nós começarmos, a gente estava conversando informalmente, foi muito... Não que a gente não esteja informal agora, eu estou me achando super informal. Não tem nada de formalidade aqui, tá ótimo, maravilhoso. Mas a gente brinca, a gente ri, mas a gente pode, né, fazer... Então, eu gosto de brincar com os meus momentos. Então, eu brinquei, trouxe todos os professores que estavam me ouvindo, né, para brincar. E aí eu os convidei a atuar através daquilo que eles muitas vezes não... Não, já tô com uma certa idade, não consigo fazer isso. Não, vamos atuar, vamos utilizar esse corpo aí que ainda te pertence. Pelo amor de Deus, você vive através dele. Vamos fazer, e fizemos Escravo de Jó, né? Brincamos com o Escravo de Jó através do movimento corporal, né? Não era só com o movimento fino, não. Era com o corpo por um todo. Porque é justamente isso. Aí eu volto lá atrás, sabe, Paty? Quando você trabalha o movimento de pinça, por exemplo, você não pode ficar apenas preso. Olha só, não fiquem presos a esse movimento apenas. Até porque esse movimento de pinça não é sozinho. Ele precisa disso aqui, ó, movimento de punho. Mas esse movimento de punho não é só ele. Ele precisa desse movimento de braço. Mas esse movimento aqui não é só ele precisa do corpo. E quem é que está gerando tudo isso? Cabeça. É dessa forma que eu os trago, sabe? Para eles atuarem pensando, agirem, mas não brincarem por brincar, brincar sabendo por que está brincando. Aí sim, a brincadeira se torna com o objetivo, né? E aí a gente começa a quebrar aqueles paradigmas, não estou pagando para você brincar. É dessa forma que a gente também tem que trazer para esse pai. Eu trago meus pais, eu trago os pais também para brincar, sem dúvida, até para eles poderem saber por que aquele teu aluno, por que aquele filho deles estão ali brincando, né? Foi muito difícil durante a pandemia? Foi muito difícil, né? Até porque nós fomos colocados nesse lugar, da noite pro dia, né? E foi meio que... E aí? Vamos nos virar, vamos aprender. Eu chorei muito, gente. Vocês não fazem ideia. Todos nós, eu acredito. Nós todos, acredito, sem dúvida nenhuma. Mas foi necessário, né? Então, o resgate agora é um resgate que a gente precisa fazer através do quê? Através do corpo. O corpo está sendo resgatado agora. Porque quando você resgata esse corpo, você resgata uma coisa que muitas vezes a gente deixa, né, ali longe, né, a tua mente. Por isso que como é que eu posso dizer? As dificuldades mentais começaram a crescer, né? A saúde mental, né, precisa ser bem direcionada, precisa ser muito bem trabalhada, exatamente para você poder resgatar esse corpo de forma plena. Não, a gente não vai conseguir, gente. Ninguém é perfeito. Ninguém faz totalmente perfeito. Não, se falar isso é mentira. Porque todo mundo tem o seu defeito. Tem sim. Tem a sua dificuldade, tem sim. Por isso que existe a deficiência e a eficiência, né? Então, a gente precisa ainda colocar muitas questões para fora para dizer assim, esse corpo existe e eu preciso fazer algo por ele. Então, eu vou convidar esse meu professor para ele vir para poder sentir o próprio corpo, né? Então, quando eu trabalho a coordenação motora fina, eu não tenho que me prender só a isso, eu tenho que me prender a um todo para poder chegar a isso. Lateralidade. Lateralidade é isso. Você não vai apenas dizer para aquele aluno que tem direita e tem esquerda. Não, não vai botar uma pulseirinha. Não, não é isso não. Você vai mostrar para ele que existe um corpo e que esse corpo tem dois lados e que cada lado vai para um lado. E que futuramente um lado vai ser direito e o outro lado esquerdo. Mas antes de saber direito e esquerda, ele precisa saber que existe um corpo e que esse corpo tem órgãos pares.
por conta disso, ele está pronto para dizer, para receber a informação que um é direita e o outro é esquerda. É um complexo, é uma coisa. E eu sou maravilhada para falar isso. Eu digo, eu tenho uma seguidora que é uma amiga, né? Porque a gente se torna amigo dos nossos seguidores. Sim. Tati Martins, né? Ela diz assim, ela é lá de Fortaleza, Jacobina, se não me falha a memória. Ela vira para mim e fala assim, Fátima, você é a essência da psicomotricidade, né? Você tem a psicomotricidade na veia. Sim, eu vivo isso. Né? Então isso é muito essencial. É dessa forma. É por isso que desde a creche os bebezinhos precisam explorar esse corpo. E você vê em alguns lugares, né, tanto escolas quanto famílias, bebês ali presos naqueles cercadinhos. Quanto mais ele pode experimentar, vivenciar, explorar e vai crescendo, brincando. É no brincar, não é, Fátima? Sem dúvida nenhuma. É no brincar que ele vai conhecer esse corpo. Exatamente. Por isso que aqui a gente fala o quê? Pode brincar. Pode brincar e deve brincar com conteúdo, sem conteúdo, mas tem que brincar. Pode e deve brincar. E falar em brincar, eu tô lembrando de uma coisa aqui, que em agosto, dia 30 e 31 de agosto, vai acontecer o Congresso Brincar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Que Olha só. Que maravilha. E as inscrições estão abertas no site do Congresso Brincar, que é congressobrincar.com. E você, ó, lembrando que tem um bônus, para aquele que se inscrever agora, rapidinho, vai ganhar 3 meses de acesso a Comunidade Brincar, que é uma plataforma, eu brinco que dá até para maratonar Fátima Alves. Por quê? Porque, ó, e melhor ainda, ó, vou te dizer um spoiler, posso? Pode. Porque tem um episódio com Fátima Alves, ó, nos nossos estúdios em Saquarema, que só quem é da Comunidade Brincar vai ter acesso. Então, se fosse você, já me inscrevia. Só vou dizer isso. É isso aí. Tem mais um Pode Brincar, só que um Pode Brincar direcionado à inclusão, que foi gravado lá nos estúdios em Saquarema, pela nossa querida Ellen Silvia. Isso. E só vai ter acesso, só vai poder assistir quem está inscrito na Comunidade Brincar. E o valor é um valor social mensal. Sim. E você pode maratonar, tem muita coisa boa lá, não é, Vitor Meirelles? Muita. Congressos inteiros, cursos inteiros, inclusive alguns congressos digitais antigos que Fátima Alves também participou. E eu também estou lá, Vitor Meirelles também, Marta Helvas, que já esteve por aqui. Maravilhosa. E inúmeros outros, são grandes educadores, os melhores educadores da atualidade. A gente espera por você lá. Sem dúvida, vem com a gente, porque o momento é brincar, é se divertir e aprender. Como disse a professora Fátima, não adianta, não é só brincar, mas é brincar com intenção, com objetivo. Exatamente. De desenvolvimento, de crescimento, de aprendizagem. E o mais importante, ser feliz. O mais importante de tudo é ser feliz, sentir prazer no que faz, Exatamente. Seja no estudo, no trabalho, Exatamente. nos vínculos, nas parcerias. Porque a gente vai criando isso. Nas trocas de experiências, não é isso, Fátima? Sem dúvida. Eu tô muito feliz aqui hoje com você. Eu também. E olha, a gente precisa conhecer. Olha, não esqueçam, vocês precisam conhecer o Pode Brincar. Gente, é uma coisa fantástica. E os congressos, né, são maravilhosos. Não é porque eu já pertenci em alguns deles, já consegui participar. Não, eu ouço, eu vejo, né? E eu vivencio, né? Então fica uma coisa muito mais fácil eu dizer para você, vem. Vamos em Mangaratiba com a gente, Fátima Alves? Vamos. Ó, equipe e direção, queremos os 3 em Mangaratiba participar do congresso, hein? Vamos fazer uma hashtag aí no Instagram, Fátima Alves, Vitor Meirelles e Paty Fontes no Congresso de Mangaratiba. Vamos levantar essa hashtag aí. Por favor, a gente quer eu vou ficar muito feliz, porque eu não conheço Mangaratiba. Queremos assistir, queremos estar lá Sim. ouvintes, participando daquela magia. Sem dúvida. Agora, vamos brincar pra encerrar isso aqui? Vamos? Vamos brincar? Vamos brincar pra encerrar isso aqui? Vamos. Então vamos lá. Brincadeira, eu vou falar uma palavra. Tá. E aí você, sem pensar na emoção, Tá bom. responde outra. Beleza. E você também, Paty. Assim, ó, no ritmo, hein? No ritmo. Vamos lá, é como se fosse a bolinha. A gente Tá bom. joga a bolinha. Brincar. Feliz. Criança.
Educação. Amor. Paixão. Professor. Felicidade. Profissionalismo. Criança. Criação. Vida. Uma paixão. Minha família. Não pode repetir do coleguinha. Pode sim. Educação. A minha família também. É isso aí. Um sonho. Gente, um sonho é... Aí eu vou estender um pouco. Um sonho, eu acredito muito que as pessoas possam trocar ideias, estarem juntas, sem a preocupação de trocar por alguma razão. Porque todo mundo, eu falei anteriormente, todo mundo tem o seu lugar, né? Então não tenham medo. O meu sonho é que todos não tenham medo de fazer essas trocas. Vou estender também meu sonho. Uma educação de qualidade para isso aí. todos, indistintamente, que todos tenham acesso à educação. É isso aí. É isso aí. E que ela seja de qualidade e brincante, prazerosa. Brincante. Isso que é, fundamental. Fátima, muito obrigada por participar com a gente. Eu só obrigada, tenho gente. aqui a te agradecer. Eu não tenho nem palavras realmente para te agradecer esse momento incrível. Quanta aprendizagem, quanta sabedoria. Tá com você é sempre muito bom. E a gente se encontra lá na Comunidade Brincar, Se quiser. naquele outro episódio, e você volta, não é? Se Deus quiser. Vamos voltar, Se vamos Deus marcar. quiser. Porque, olha, no meu roteiro aqui, gente, dando um grande spoiler, faltaram assim umas 10 perguntas só. Só 10. Só 10. Por quê? Porque nós fomos conversando. Foi, E fluiu. Foi fluindo. Foi. Então você precisa voltar pra Tá bom. gente continuar. Tá bom. Muito obrigada. E você que tá aí do outro lado, continue com a gente, deixa aqui seu comentário, seu relato para a Fátima Alves, que dentro das possibilidades, ela vai ler tudinho, Sem dúvida. vai responder dentro das possibilidades. Deixa recado pra gente também, né, Vitor? Também quero recado. Manda recado. Deixa mensagem pra gente também. Dicas de temas que vocês querem assistir. Isso é uma boa. Isso é uma Sim. boa. Perguntas, porque no próximo episódio do Pode Brincar, quem você quer aqui? Quem você quer. Qual pergunta você quer que seja respondida? Faz parte essa parceria. Sim, com toda certeza aqui, com toda alegria, eu queria deixar aqui meu abraço poético teatral para meu lindo. Fátima Alves. Olha só aí, e lembrando, você falou uma coisa que eu lembrei de uma fala minha, que tem coisas que passam com o tempo. Tem tempo que passa com as coisas. Sem dúvida. Tem coisa que fica no tempo. Mas se não tem coisa, ainda não é o tempo. É isso aí. Victor Meireles aqui para Maravilhoso. vocês. Maravilhoso. Obrigado, Fátima, do fundo do meu coração. Obrigado Oh. vocês, espectadores que estão aí nos vendo. E como a gente bem diz, curte, compartilha. Eu digo sempre, coisa boa gera coisa boa, ali parafraseando o Profeta Gentileza, É isso mas aí. adaptando também. Então curte, compartilha, marca. Olha só, faz um recorte, um print e marca a Fátima Alves, marca a Paty, marca eu, e vamos aí, ó, cada vez mais compartilhando, porque se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que compartilhar Sem coisas E boas. marca o Congresso Brincar também, né? Isso aí. E, gente, vamos terminar com o Pode Brincar coletivo? Vamos. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Pode brincar! Beijos. Ó.